Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 30. Nós vamos começar com esse texto, que é um texto bem conhecido, versículo 19. Eu quero ler do 11 em diante com vocês. Capítulo 30, versículo 11. Nós vamos projetar aqui, irmão, mas se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. Nós não podemos perder o hábito. Se você não tem, está tudo bem, nós estamos aqui mesmo para abençoar a sua vida. Versículo 11 diz assim: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedecemos? Versículo 13: nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedecemos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Irmãos, um parênteses aqui. Essa palavra é uma palavra para o povo de Israel, amém? Mas essa palavra, ela pode ser aplicada nas nossas vidas hoje, sim ou não? A palavra não está bem perto? Não está na nossa boca? Não está no nosso coração? Não precisa ninguém no céu, não precisa ninguém atravessar um mar, está bem fácil. Versículo 15: vejam que ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês viverão muito tempo na terra em que vão entrar e de qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Versículo 19: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, agora escolham, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Aqui está a tua palavra. Nós somos dependentes teus, Pai. E assim como foi dito na canção, assim como eu repeti, o Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo, para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações e fazer, Senhor, conforme a tua vontade. Se alguma mudança precisa ser feita, Pai, nós te damos liberdade, nós abrimos o nosso coração. O Senhor pode fazer, o Senhor pode mexer, o Senhor pode mudar, Pai. Que seja feito conforme a sua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui está proposta uma série que nós falaremos nos próximos cultos sobre bênçãos e maldições. Tem alguns temas que eles foram, como eu poderia te dizer, eles foram usados de tantas maneiras que eles ficaram meio cansados, foram enfraquecidos no meio da igreja. E bênção e maldição é um tema que foi muito trabalhado, principalmente assim na minha época ali, há uns 15 anos atrás, quando eu era novo convertido.
eu ouvia muitas pessoas falando sobre bênção e maldição, muitos seminários, livros, muita coisa sendo falada de todo tipo, de toda espécie, sobre maldição hereditária, sobre maldição de todo tipo. E aquilo ali, irmãos, o que aconteceu? Foi perdendo a força, como se já não fosse mais uma verdade, porque foi sendo trabalhado de várias maneiras, algumas corretas, outras nem tão corretas, tanto que muitas vezes nós aprendemos não da maneira correta. Mas o que eu quero dizer e propor para vocês aqui hoje é que não é porque foi muito falado em um outro tempo que era para aquele tempo. Isso é uma verdade espiritual. Nós temos um Deus que é um Deus de bênção, amém? Mas nós também podemos ver na Bíblia muitas vezes as maldições alcançando e também alcançando o povo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, estar sensível e o mais importante, muito próximo de Deus, e precisamos estar cheios do Espírito Santo para que nenhuma maldição faça morada na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu quero, irmãos, aqui agora, com o poder que há no nome de Jesus, dizer, não é falar de mim mesmo, é no nome de Jesus, amém? Que o povo de Deus não está cativo sobre maldição alguma, e se houver alguma maldição ainda que encontrou espaço sobre a sua casa, sobre a sua família, alguma coisa ainda que está te prendendo nestes dias, com o poder que há no nome de Jesus, nestes dias isso será destruído, quebrado, cancelado sobre a igreja viva, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quando nós oramos assim e concordamos, irmãos, cadeias estão sendo quebradas. Quando a igreja entende o que está sendo falado, as correntes que prendiam, elas são destruídas, elas perdem as forças. E eu não sei, irmão, num domingo como esse, de calor, em que alguns vêm, outros não, o Senhor escolhe para dizer, eu tenho bênção sobre a sua vida e eu posso quebrar toda a maldição. Eu me alegro com isso, porque nós às vezes estamos na casa de Deus despretensiosos, desesperançosos, despercebidos com o que o Senhor é e com o poder que Ele tem. Mas Deus não precisa, glória a Deus por isso, Deus não precisa de mim e de você para fazer a vontade dEle. Se você abrir o seu coração, grandes coisas o Senhor fará nesses dias nas nossas vidas, em o nome de Jesus, e Ele será exaltado aqui nesse lugar. O versículo 19 diz assim, olha, eu vou repetir: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Olha como é, irmão, a história da bênção e da maldição. Ela primeiro pega você e depois alcança a sua família. Você percebe isso? Se a bênção está sobre a tua vida, ela primeiro atinge você e depois ela, como uma herança, alcança a vida dos seus filhos. Mas assim também é a maldição. A maldição também, quando alcança a vida de alguém, se não é quebrada, essa maldição também pode alcançar, ela pode continuar existindo na vida dos seus filhos. Eu acredito que assim como você deseja que os seus filhos sejam muito abençoados, amém? Quem deseja isso? Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor abençoe as nossas crianças, em o nome de Jesus, que eles tenham toda sorte de bênção sobre a vida deles, que o poder que há no nome de Jesus interrompa qualquer maldição e que nenhuma maldição alcance a vida dos nossos filhos. Se você é espiritual e crê, então, irmão, diga isso em nome de Jesus. Diga mais forte, em nome de Jesus. Os nossos filhos não herdarão maldições, porque o meu Deus quebra toda maldição
sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu separei alguns tópicos aqui, mas antes eu quero ler um outro texto. Guarda esse texto aí, os dois textos que eu vou ler, Deuteronômio 30 e Hebreus 6. Esse texto vai ser a base dessa série. Porque tem muitas pessoas que dizem o quê? Maldição é coisa do Antigo Testamento. E realmente, Cristo veio e quebrou muitas maldições. Louvado seja Deus, amém? Alguém se alegra com isso? A maldição que impedia que nós estivéssemos na presença de Deus, ela foi quebrada em Cristo Jesus. A maldição do pecado, ela é quebrada em Cristo Jesus quando nós aceitamos viver aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Então, sim, muitas maldições foram quebradas. Mas eu queria observar esse texto com você, para que a gente possa entender algumas coisas. É um texto que eu fui ministrado muitas vezes, e esse texto é um dos textos mais polêmicos da Bíblia, irmão. Eu não vou me apegar à polêmica, eu quero me apegar ao o versículo 7 e 8. Em outro momento talvez a gente fale sobre isso. Mas esse texto, se não o mais polêmico do Novo Testamento, é um dos mais polêmicos, porque muitos ministram de várias maneiras isso, e fala sobre a apostasia, e fala sobre a perca da salvação, e esse texto trata de muitas coisas. Eu quero ler com você do 5, capítulo 5, eu falei 6, né? Mas eu vou ler do 5, versículo 11. Hebreus 5, 11 diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Dá vontade de falar assim, ai. É muito atual. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Agora sim, capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Versículo 2, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e de juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, quem já foi iluminado aqui? Quem já recebeu Jesus aqui? Louvado seja Deus. Provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quem é participante do Espírito Santo aqui? Diga, eu sou. Quem é participante do Espírito Santo? Essa palavra é para nós então. Versículo 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O que eu quero dizer está aqui, ó. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Eu vou ler de novo 7. Pois a terra que absorve, pois a igreja
viva, que absorve a chuva que cai frequentemente, da colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Esse versículo é ótimo, irmão. Imagina essa direção do céu para a sua vida. Queremos que cada um de vocês, cada um de nós, mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém, irmãos? Então aqui ele está falando sobre bênção, e ele está falando sobre maldição, e ele está falando sobre uma chuva. Essa chuva aqui, ela está sendo simbolizada pelo quê, irmão? É as coisas de Deus na nossa vida, é a palavra de Deus na nossa vida, né? É a bondade de Deus, é o amor de Deus. Essa chuva, ela vem sobre a terra boa e sobre a terra ruim. Essa chuva vem sobre todos, o sol nasce para todos, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa chuva, ela está sobre a vida da igreja, essa chuva está sobre o ser humano, as coisas de Deus, o amor de Deus está sobre as nossas vidas, amém? Agora, como nós cultivamos essa terra, que tipo de colheita nós vamos ter, vai depender muito do que nós estamos produzindo. E aí, irmãos, eu coloquei como tema de hoje a série Bênçãos e Maldições, amém? Qual é o nome da série? Olha para o irmão e diz assim: a série chama Bênção e Maldição. Se você gosta mais de falar benção, pode falar. Tem gente que fala benção em vez de bênção. Tá tudo bem, irmão. A série é bênção e maldição. Amém? A bênção está sobre a tua vida. A bênção está sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Mas o tema que eu coloquei hoje é a minha bênção. A minha bênção. A minha bênção é de quem? A minha bênção é de quem? Me chamo Júnior. Estou falando de mim. Júnior, a minha bênção é de quem? Minha. Fala assim, você vai falar sua. Vou explicar melhor. Graças a Deus, a misericórdia, o amor de Deus, a Bispa Carol é mulher de quem? Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Minha mulher é maravilhosa, é uma bênção. Então a minha bênção é de quem? Isso. E a sua bênção é de quem? Aê, entendeu, né? Mais uma vez, mais sorte. A minha bênção é de quem? A sua bênção é de quem? Aê. O que eu estou querendo dizer aqui? É algo sobre individualidade. Nós sabemos que Deus tem uma palavra para o corpo, nós sabemos que Deus tem um plano para a igreja, nós sabemos que Deus se agrada da comunhão, mas nós sabemos também que o Senhor, Ele deu individualidade, Ele criou cada um de nós a uma maneira diferente. Nós temos uma identidade, nós temos uma impressão digital, nós temos algo que é único da parte de Deus para as nossas vidas. E isso, irmãos, de alguma maneira na vida de muitos, ou
por distrações, ou por tantas informações, ou por tanta correria, isso está se perdendo nos dias de hoje. E eu queria dizer e lembrar, eu queria ser instrumento de Deus para você que crê em coisas espirituais, para fazer você lembrar que Deus tem uma bênção preparada para a sua vida. Alguns entenderam, vou melhorar. Eu queria dizer que Deus tem promessas particulares, palavras específicas que Ele vai cumprir na sua vida. Aê! Por que, irmãos? Às vezes que nós vemos as lutas, elas parecem que vão nos distanciando daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas eu vim aqui para causar esperança no teu coração, para dizer para você que Deus não está no meio das nossas lutas, Ele é maior do que isso. Deus não muda a palavra dEle é reta, é constante. Deus não mudou o plano com você, Ele tem muitas promessas e se você permitir, Ele vai cumprir na sua vida. Porque a chuva cai sobre toda a terra, porque a bênção do céu vem sobre a sua vida, porque a chuva vai voltar a cair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os planos de Deus na sua vida. Alguém está entendendo, vai recebendo aí. Se for para vir na igreja, irmão, para não querer que a palavra vai causar algo em mim, talvez nós estejamos perto deste Hebreus 5, começo do 6 aqui. Esse texto está falando sobre apostasia. Esse texto está falando de pessoas que já estão com a mente cauterizada. Pessoas que estão na igreja e acham que estão cheios de Deus, mas estão longe, estão vazias, mas estão sendo enganadas pela religião ou pelo continuismo de estar presente. Aqueles que terão as promessas, terão as palavras, terão as bênçãos sobre as suas vidas, são aqueles que desejam estar na presença do Eterno, debaixo da chuva. Nós precisamos, irmãos, olhar para o céu, dizendo: Pai, se essa é a tua palavra, eu sou a terra, pode mandar a chuva, porque eu vou cultivar a tua bênção sobre a minha vida. Eu não vim aqui para te emocionar, nem para te deixar feliz, mas para te dar uma palavra de esperança. Que está difícil os dias de hoje, o mundo de hoje está difícil, as coisas estão apertadas, mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Está difícil, irmão, nós temos tantas lutas, nós temos tantos desafios, nós temos tantos problemas, mas Deus tem muitas promessas para realizar na sua vida. O Deus que te chamou, Ele não se perdeu, Ele continua no trono, Ele continua com todo o poder, Ele continua com uma palavra mudando trajetórias. E neste tempo, uma palavra do céu como uma chuva pode atingir a sua vida, eu creio nisso. Mas nós precisamos entender, irmãos, esse texto está nos dizendo isso, que alguma coisa é da parte de Deus, para que essa bênção venha. A chuva está aí, a chuva está aí, a chuva está aí, Agora outra coisa é minha parte, e aí para que aconteça essas duas coisas, precisam combinar. E uma coisa que me alegra, irmão, é que a chuva nunca para, a chuva não muda. A palavra de Deus, a promessa, a palavra não muda, mas nós mudamos muitas vezes. E às vezes as coisas mudam na nossa vida para pior, e a gente não entende, mas é porque nós mudamos com Deus. Nós já não buscamos mais a Ele como buscávamos antes. Nós já não desejamos a presença dEle como desejávamos antes. Um exemplo simples, muitos de nós a gente já não vem mais à casa de Deus com uma grande expectativa, o que Deus vai falar hoje,
Qual que vai ser o alimento? Eu quero te adorar, Senhor. Tem gente que vem quando dá. Qualquer obstáculo já para. E isso vai nos afastando da presença de Deus. Só que é só na presença dEle, é só debaixo da chuva, que a bênção vem sobre a nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender isso, sobre a nossa individualidade. Eu separei alguns tópicos aqui. O primeiro: se eu não sei quem eu sou, posso estar sendo o que os outros querem que eu seja. Que coisa triste é eu ser o que alguém quer que eu seja. Por que é triste? Porque Deus tem um plano específico para você. Deus tem uma palavra com o seu nome. Tem um plano com o seu nome. Tem uma ficha sua, o teu nome escrito no livro da vida, e as promessas e as palavras e o que Ele quer fazer na sua vida e como Ele quer te usar. Deus tem isso para você, Deus. Deus tem isso para mim. Mas coisa triste é quando eu não sei quem eu sou, eu acabo me distanciando da minha bênção, para muitas vezes me tornar o que alguém quer que eu seja. Vou perdendo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, a individualidade, e muitas vezes até o dom que Ele me deu vai se apagando, vai sendo enterrado. Por quê? Porque algumas pessoas querem que você faça de uma maneira, que você viva dessa maneira. Eu li um livro uma vez, irmãos, chamava assim, Quem Trocou Meu Púlpito? Pastor da igreja, é um livro para pastores. A resumo da história é, a igreja falou: esse púlpito aqui, ó, pastor, já está muito antiguinho, vamos trocar. O pastor falou: não troca não, eu gosto desse púlpito. Aí quando o pastor chegou para pregar, o que estava lá? Um púlpito novo. A galera falando: eu não me interessa o que você gosta ou não gosta, pastor. A gente quer desse jeito aqui. O resumo é que uma boa parte da igreja hoje quer fazer a igreja do jeito que acha que é melhor. Não que o pastor tenha que mandar, não é nada disso. Nós estamos falando sobre Deus, você entende? E às vezes a gente acaba ignorando as coisas de Deus porque a gente acha que é melhor, porque a gente quer que seja dessa maneira. E aí o que acontece, irmão? Muitas vezes nós vamos sendo apagados, nós vamos sendo abafados, nós vamos sendo roubados, nós vamos sendo moldados. E não é esse o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para você particular. Então aquele que não sabe qual é o plano, aquele que não sabe quem é, acaba em algum momento se permitindo viver o que os outros querem que você viva. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, irmão. Isso serve para a igreja. Se a igreja se comporta dessa maneira, é uma igreja tóxica, longe de Jesus. Querendo que o irmão seja assim, você só pode vir aqui. Nós vemos tanta religião, tanta coisa impedindo o agir do Espírito Santo. Se não for desse jeito, não é de Deus, você não é de Deus. Se você falar dessa maneira, você não é de Deus. E você? Cuida da sua terra, cultiva a sua terra. Já é difícil demais. Quem tem luta para cuidar da sua própria vida aqui? Nossa, que alegria, Jesus, obrigado. Porque eu tenho muita. Tem gente que deixa de cuidar da sua vida para cuidar do irmão, da irmã, e quer que o irmão seja desse jeito. Se não for desse jeito, faz bico, fica triste. Individualidade. Perceba, isso não é egoísmo. Você não é o centro, quem está entendendo? Mas Deus tem algo para você. E você
precisa entrar naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Se alguém disser assim, eu só te amo se você fizer isso, essa pessoa não te ama, nunca te amou. Você entende isso? Essa igreja, ela é formada disso. Existiam muitos irmãos aqui no começo, que não estão mais. Foram embora dessa igreja chorando, dizendo, eu te amo, bispo, mas vou embora porque você vai fazer encontro com Deus. Eu te amo, bispo, porque agora você é pentecostal, mas eu estou indo embora. Eu te amo, mas eu não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas queriam de uma maneira. Porque a maioria do tempo, escuta isso, é para esperança, amém? Vai recebendo assim. A maioria do tempo nós não queremos o que Deus tem para a nossa vida. A maioria do tempo nós queremos satisfazer a nossa carne. Satisfazer a nossa carne, muitas vezes é manipular os outros. E está cheio de homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus, que não estão satisfeitos de controlar a sua própria vida, querem manipular a vida dos outros. Deus não te chamou para ser líder, para manipular a vida de ninguém. Deus não te chamou para abençoar um irmão, para manipular a vida dele. Ele chamou você para servir, quem entende? Então, não permita que ninguém manipule você, mesmo que o preço for essa pessoa embora da sua vida. Quem está entendendo isso? Se a pessoa quiser ficar, ela vai ficar gostando ou não, se você fala alto ou baixo. Ela vai ficar porque ela ama você, porque entende que Deus tem algo com você e pronto. Louvado seja Deus. Primeiro então, vou mudar, mas vou reforçar. Se eu não sei quem eu sou, quem sabe quem é aqui? Se você não souber, diga, Senhor, me ensina. Se eu não sei quem eu sou, posso estar sendo o que os outros querem que eu seja. Irmãos, antes de mudar, eu preciso falar. Tem muito marmanjo, marmanja, que ainda não começaram a viver suas vidas porque estão vivendo o que o pai ou a mãe queria que vivesse. Tem gente infeliz porque está vivendo o sonho do seu pai. Quem entende isso? Tome cuidado, pai e mãe, para não querer prender o filho, para não querer que o seu filho realize o sonho que você se frustrou. Por quê? O seu filho tem a vida dele, e Deus tem o plano dele para a vida do seu filho. Essa maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Como é rica a palavra de Deus. Eu não consegui, mas o meu filho vai conseguir. Eu vou dar a minha vida para ele conseguir. Mas é isso? Tem uma coisa que me assusta um pouco, irmão. Me assusta. Eu não vejo ninguém falando assim. Ninguém é muito, né? Mas de cada 10, 9 pelo menos. Não fala, Senhor, o meu filho é teu. Se ele for o próximo Samuel, é da tua vontade. Um profeta, um ungido. O que a gente pensa? Meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser o que eu fui. Eu vou impulsionar meu filho para ir para esse lugar aqui. O seu filho precisa ser o que Deus preparou para ele ser. Quem entende isso? Quem tem coragem de dizer, o meu filho está nas mãos do Senhor? Isso é quebra de maldição. Às vezes, irmãos, com boa vontade, nós estamos prendendo. Nós estamos entristecendo. Eu estou falando de filhos. Mas muitas vezes é ao nosso redor. Nós prendemos a família, ou então estamos presos. Irmão, não permita ser preso. Quebre as correntes. Que toda a corrente seja quebrada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Segundo, se eu não sei quem sou, vivo dependente da aprovação dos outros. Já viu alguém que tudo que vai fazer precisa saber se as pessoas gostaram? Cara, você fez, você está bem. Estou feliz, eu fiz. Legal.
é o suficiente. Quem entende isso? Ah, não, só vou ficar feliz se o pastor falar que foi legal. Só vou ficar feliz se a minha mãe disser que era dessa maneira. Só vou ficar feliz se meu marido ou a minha esposa lembrar de dizer que foi legal, que foi lindo. Tem gente que, muito adolescente aqui hoje, né? Tem gente que precisa ficar sabendo do parceiro, marido ou esposa, se deu tudo certo naquele momento. Quem está entendendo? Foi lá, todo mundo foi feliz, mas para o cara ser completo ele quer saber. Foi legal? E aí? Não sei o que, precisa de aprovação. Isso é coisa de criança, irmão. Quem está entendendo? E aí o que o apóstolo estava falando aqui? Eu quero falar de coisas de adulto, mas você age como criança. Como que eu vou falar um assunto mais sério com você se você ainda fica esperando a aprovação? Vou mudar de trabalho. Mamãe, você acha que eu devo ir para esse trabalho? 20 anos, 25 anos, 30 anos? Mamãe, vou para o trabalho? Alô? Quem está entendendo? Quem sabe quem é em Cristo Jesus, sabe que tem uma palavra, sabe que está na presença do Senhor, sabe que o que está vivendo no momento difícil ou no momento de abundância vem da parte do Senhor, porque Ele tem controle da sua vida, não precisa de aprovação de ninguém. Ah, mas se todo mundo ficar chateado, mas se tal pessoa ficar chateado, mas o que estão falando de mim, fale, vá com a tua boca para o quinto dos infernos, porque eu vou para a glória de Deus. Quem está entendendo? Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Quem pode dizer isso? Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu amo você, igreja, mas eu não preciso da tua aprovação. Não sou seu funcionário. Nunca você. Eu estou aqui porque eu sou servo do Senhor Jesus. Enquanto Ele permitir, eu vou gastar minha vida aqui nesse lugar. E você é assim também. Então você não precisa de selo nenhum. Viva, aprovou, pá! Super crente ativado, pá! Módulo avançado, pá! Você não precisa, irmão. O que você precisava 2000 anos atrás, Jesus conquistou por você. O acesso direto ao trono de Deus. Não precisa de aprovação. Vai viver sua vida. Vai viver o que o Senhor te chamou para viver. Sirva a Deus. A aprovação dele você precisa, amém? Reforçando, a aprovação de Deus nós precisamos, amém? Agora a aprovação de outros. Escuta o que eu vou dizer, irmão, é triste. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada é inveja. Não estou cuidando de ninguém, não dou comida para um passarinho, mas quer interferir na minha vida. Ô irmão, quem está entendendo? Aí você vê um monte de crente, homem e mulher de Deus, olha para o lado aí, vê se tem um homem e mulher de Deus. Crente triste, desanimado, alargando o dom, deixou de servir, por quê? Porque alguém me desaprovou. Eu fiquei sabendo que alguém falou de mim, que não gostou. Tem gente que não vem pregar nunca mais, porque alguém disse que não gostou do discurso. Essa maldição precisa ser quebrada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não precisa de aprovação humana nenhuma, só do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Se eu não sei quem sou, vivo dependendo da aprovação dos outros.
Terceiro agora, se eu não sei quem sou, posso querer viver a vida de outra pessoa. Se eu não sei quem sou, eu fico olhando lá na internet, né? Porque a internet é a terra de você ver isso, né? Eu não sei quem sou, eu fico lá na internet. Eu quero ser igual esse cara aí, ó. Quando a gente é novo, irmão, na fé, começa a pregar, você olha os pregadores, né? Antigamente era no YouTube, agora é YouTube, Instagram, todo lugar, né? Mas antigamente você ia lá no YouTube e olhava Billy Graham, maior pregador do mundo. Aí você ia começar a pregar. Aí você fala, vou pregar igual o Billy Graham hoje. Aí você olha lá o que ele fala e começa, hoje eu vou abalar na igreja. Por quê? Porque eu vou pregar igual o Billy Graham. Por quê? Porque é criança. Porque é novo na fé. Porque está aprendendo. Porque se inspira. Porque olha para alguém. Quem já viu alguém pregando e falando igual o Marco Feliciano aqui, por exemplo? Quem é os assembleanos mais aí já viu, né? Fala as mesmas palavras, fala do mesmo jeito. Quem já viu alguém pregando parecido com o Luiz Hermínio aqui? Fala do mesmo jeito. A gente ficou falando aqui outro dia, nem vou entrar nos jeitos que as pessoas falam. Mas isso é coisa assim, normal, de quem é novo na fé. Porque eu vou lá aprender. Aí eu vou me inspirar em alguém, eu gosto do que essa pessoa fala, então eu vou tentar reproduzir isso. Mas, irmãos, quando nós somos crianças, depois que nós vamos crescendo, nós vamos ganhando a nossa identidade, a nossa individualidade. Aí já eu não fico mais imitando ninguém. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Quem sabe quem é, não tem necessidade de querer se parecer com alguém, porque sabe que o que Deus planejou para a sua vida é mais do que o suficiente. Então para de querer imitar alguém. Para de querer olhar a tua irmã. Minha irmã fez isso, meu irmão viveu aquilo. Aquele irmãozinho da igreja está fazendo isso, eu quero fazer igual. Eu quero ir no mesmo lugar, eu quero fazer a mesma coisa. Você vai quebrar a cara, porque se não for o que Deus tem preparado para a sua vida, você vai estar cultivando coisa errada. Tem uma palavra, irmãos, está em Mateus 25, vamos ler aqui. Quero compartilhar com você. 14, Mateus 25, 14. Texto bem conhecido. Mateus 25, 14. Diz assim, eu vou ler o 14 e o 15 só. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Eu só quero, essa é a palavra da multiplicação dos talentos. Eu não quero falar sobre a multiplicação. Eu quero falar que a cada um Deus dá segundo a sua capacidade. A cada um Deus dá segundo o seu plano. A cada um Deus dá segundo a porção que Ele mesmo preparou para a sua vida. Então não adianta eu querer imitar alguém, não adianta eu querer ir no mesmo lugar, porque eu achei legal o que o irmão está fazendo, o que está vivendo. Porque o que Deus tem para você é particular. O que o Senhor preparou para a sua vida é particular. Então eu não posso olhar e aprender? Pode. Você deve, o que você não deve é imitar, ou desejar, ou se frustrar, porque você não está vivendo a mesma coisa que o irmão está vivendo. Porque a um ele dá 5, a outro ele dá 3, a outro ele dá 1, conforme a capacidade de cada um. Irmãos, se entendemos isso, muita coisa é resolvida na nossa vida. Muita coisa. Porque a gente fica olhando lá, as pessoas, às vezes até pregando, irmãos. Como é que eu vou vir aqui e falar assim, ó, todo mundo vai ficar rico no ano de 2025? Faz sentido? Vai se cumprir?
A não ser que Deus tenha um plano e especificamente faça algum mover sobrenatural. Fora isso, Ele vai dar a cada um conforme a sua capacidade, conforme o plano dele, conforme a porção que Ele tem preparada para a sua vida. Irmão, escuta, algo bem sincero que eu vou te dizer. Você confia que Deus tem uma porção necessária, abundante para a sua vida? Se essa porção for está tudo bem para você? Quem entende isso? É questão de confiar. Porque se você tiver um talento, se Deus te der um talento, você cultivar esse talento, a chuva virá sobre essa terra e esse talento vai se multiplicar e uma grande abundância vai acontecer na sua vida. Aí o que acontece muitas vezes na nossa vida? Eu tenho mas eu quero ter 5. Aí eu vou lá, me intrometo em coisa que nem fui chamado. O que vai acontecer? Quebro a cara, me frustro, fico arrependido, Irmão, se é cuida do 1. Se é 3, cuida dos 3. Se é 5, coitado de você. Vai ter que trabalhar bastante. Quem entende que nós às vezes estamos invertendo as ordens, irmão? A gente quer ter 5, quer ter 10, quer ter 20, daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Como eu disse, fui para o Nordeste, terra abençoada, amém? Quantos nordestinos nós temos aqui? Alguns. Quantos descendentes de nordestino? Quem pode dizer oxe? Oxe. Lugar lindo, irmão. Fui passear lá. Eu estava com o Diego. O Diego não está aqui hoje. Filho do seu João e da dona Fátima. E a gente ficou olhando, irmãos, como algumas pessoas vivem lá. O cara que aluga o barquinho para você ir, ele fica o dia inteiro andando num lugar lindo daquele. Ele tem um talento. Ele está sendo feliz. Ele não tem preocupação com quase nada na vida dele, irmão. Sabe quantos anos aquele cara vai viver? 130 anos. Está preocupando com pouca coisa. Agora o que a gente pensa? Vamos para São Paulo. Lá tem 5. Lá tem 10. Aí o que acontece? Você tinha foi se intrometer com 5. Agora não está nem dormindo, de tanta preocupação. Fala a Deus. Não queira ser o que outra pessoa é. Se você sabe quem você é, você sabe que Deus tem uma porção na sua medida. Irmãos, você consegue imaginar o tamanho da mão de Deus? Quem consegue imaginar isso? Na mão dele, tem uma medida preparada para a sua vida. Uma medida de Deus é o suficiente, sim ou não? Meu Deus, para que eu vou querer imitar alguém? Para que eu vou querer viver igual alguém vive? Eu quero viver o que Deus tem preparado para mim. Quarto, se eu não sei quem sou, quero ter um casamento igual o da outra pessoa. Irmãos, quantas crises em casamento a gente vê hoje, né? E muitas delas é por comparação. Por quê? Fico olhando o casamento do outro e falando assim, lá eles são felizes. Lá eles vivem dessa maneira. Lá eles fazem de tal jeito. Eu sou infeliz porque o meu marido é assim. O marido da fulana é desse jeito. Se a minha mulher fosse igual àquela mulher, estava tudo certo. Se eu sei quem eu sou, amém? E eu sei que a mão poderosa de Deus tem uma medida, ou algumas medidas, preparadas para a minha vida, eu também sei que o meu casamento está fazendo parte disso.
casamento, irmão, não vamos ser iludidos, não. Um dia tá bom, outro dia tá um pouco complicado. Sim ou não? É, irmão. É casamento. Mas quem sabe quem é? Dá um jeito de agregar no casamento. E não de destruir. Dá um jeito de atrair a chuva, de cultivar a terra e de fazer com que haja nessa terra muitas plantações que vão gerar colheitas abençoadas. Então você, marido, lembre, você tem uma missão, cuidar da sua esposa, quem entende isso? Porque o mundo hoje fala de direitos iguais, o mundo hoje fala que o homem é igual à mulher, mas a Bíblia diz que o homem cuida da sua esposa. E um casamento bíblico, um casamento abençoado, ele continua sendo de acordo com o que Deus planejou. O homem cuida da esposa, o homem cuida dos filhos, o homem cuida da casa. Se ouvir um barulho no quintal, o homem faz o quê? Vai lá, mulher, vê o que está acontecendo. Chama a sua mãe lá, corre. O homem faz o quê, abençoado? Eu vou proteger a minha casa. Eu vou proteger a minha família. Ah, se tiver um ladrão lá fora, ele vai ter que me matar, porque eu vou guardar a minha casa e minha família. Tem algum homem aqui? Agora tem muito homem, irmão, crente hoje, que é um menino. E aí você precisa crescer. Tá tudo bem da tua esposa trabalhar, de ajudar na casa, hoje é tudo tão apertado. Eu não sou machista, não é sobre isso que eu estou falando. Mas a obrigação de prover é sua. É sua. Ah, estou desempregado, irmão, pelo amor de Deus. Pega a sua bicicleta, vai a pé, arruma uma calçada para limpar, arruma uma parede para pintar, passa no mercadinho e leva o alimento para casa. Tem alguém entendendo? Atrai a chuva sobre a sua vida. Então eu fico olhando lá, e meu marido tinha que ser de tal jeito. Mas que tipo de esposa você está sendo? Porque, irmão, não adianta pôr a culpa no outro, quem entende? O sábio Cláudio Duarte, ele fala que o homem tem duas coisas que precisam ser saciadas e vai estar tudo bem. Primeiro é a fome. O cara quando está com fome, esse daqui sou eu, irmão. Minha mulher sempre fala, quando eu estou com fome eu sou chato. Eu estou com fome, eu não consigo pensar em muitas coisas, só penso em comer. Ah, eu tenho que ir lá trabalhar, eu tenho que ir lá fazer o quê? Mas eu tenho que comer, cadê minha comida? Na minha cabeça fica assim. Comer. Só penso em comer? Não, irmão, mas na hora de comer eu quero comer. Tem mais alguém assim? Pode ser uma marmita de colher, pode ser uma banana se não tiver o rango, mas está na hora de comer. Homem é o bicho mais simples de entender, irmão. E tem irmã que sofre. Se tiver uma marmita e uma mulher cheirosa de noite, irmão, esse marido vai ser feliz demais. Quem está entendendo? Ah, eu queria o meu casamento igual de não sei o quê. Para de olhar o casamento do outro e faz o seu casamento se tornar um casamento abençoado que recebe a chuva. Está na sua mão. Papai e mamãe, para cima e para baixo, do jeito que você quiser. Tem alguém entendendo? A maneira você encontra aí, você na sua particularidade. Mas quebra tudo, irmão. Ô irmã, essa maldição vai ser quebrada sobre a sua vida.
Os homens ficam quietos, mas por dentro está dando glória. Obrigado, pastor. Faz teu casamento, irmão. Faz teu casamento, irmã. Para de olhar o casamento da internet. A Virgínia e o... Como é que é o nome? Zé Eduardo? Zé Felipe? Como é que é o nome? Hã? Zé Felipe. Olha como eles são felizes. Olha, tem até lago. Eles têm avião. Meu Deus. É sério mesmo isso? Você está medindo o teu casamento por isso? Por alguém? Por um influencer? Ou uma influência? Porque se você não sabe, existem muitas influências do mal que querem acabar com o seu casamento. E eu não estou falando sobre internet agora. Estou falando de espíritos, de demônios, que têm um plano de acabar, de destruir a sua família. Mas essa maldição pode ser quebrada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, desde que cultive essa terra, chamada casamento. Vai ser feliz, irmão. Ah, eu não consigo namorar porque a conta de luz está atrasada, irmão. Deixa os boletos na cozinha, vai para o quarto, depois você lembra dos boletos. Quem está entendendo e pode dizer amém? Dor de cabeça, Doril, Dorflex, Tandrilax, Novalgina, Paracetamol. Quem pode indicar mais alguma coisa aí? Anador, Neosaldina, café, dipirona. Manda embora essa dor, irmã. Faz o maridão feliz. Amém? Depois você me paga um lanche aí, marido. 5. Os meus filhos, se eu não sei quem sou, eu quero que os meus filhos sejam igual aos dos outros. Está muito parecido com casamento, mas eu quis dizer isso aqui. Eu já falei um pouco, na verdade, né? Eu dei uma adiantada agora há pouco. Então, irmãos, ore para que o seu filho viva o que Deus planejou para a vida dele. Quem entende? Ore para que o seu filho, filha, viva o que Deus planejou para a vida dele. Se ele estiver nas mãos e nos caminhos do Senhor, ele vai ser completo, ela vai ser completa, eles vão ser felizes, terão paz e serão prósperos. Em nome de Jesus. 6º e último, mas não menos importante. Se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é a minha bênção, eu não quero que a minha situação financeira seja igual a dos outros. Podia ser igual a do Silvio Santos, sim ou não? Quem quer dinheiro? Mas não. Se eu sei quem eu sou, eu vou fazer o quê? Eu vou plantar sabendo que o Senhor vai trazer a colheita. Eu vou trabalhar. Eu não vou ficar olhando porque o irmão trocou de carro e eu não consigo trocar. Eu vou ser satisfeito com o que Jesus me deu, está me dando sobre a minha vida. Amém? Então, a minha situação financeira, irmãos, isso aqui traz muita maldição sobre a vida dos filhos de Deus. Isso precisa de uma atenção especial. Porque muitas vezes nós estamos presos nisso, endividados, insatisfeitos, amargurados, vivemos uma vida muito abaixo daquilo que Deus planejou para nós. Por quê? Porque nós sempre queremos um a mais do que nós temos. Nós precisamos resgatar alguns princípios. Cartão de crédito pode ser uma bênção na tua vida. Eu não vou dizer para você, não use cartão de crédito. Pode ser. Mas o certo sempre vai ser você ganhar primeiro e depois você gastar. Quem entende isso? Por quê? Porque senão depois a gente fica falando, o diabo está furioso. O diabo sempre fica me atacando na minha área financeira. Será mesmo, irmão? Ou será que é você que está cultivando
erva daninha, que vai destruir a tua terra, que não vai permitir que outras plantações cresçam na sua vida. Reforçando mais uma vez, uma medida da mão de Deus, ela é o suficiente para a sua vida, sim ou não? Um pouco com Deus é muito. E às vezes a gente não consegue entender, irmão, que o que Deus está nos dando é o suficiente. Tem muita gente cheio de saúde, que perdeu a vontade de viver porque se frustrou na sua área financeira. Enquanto tem gente no hospital agora, disposto a dar tudo o que tem para ganhar mais um tempinho de vida. Tem alguém entendendo? Você está cheio de vida, está cheio de saúde, você tem uma família. Irmão, tempos difíceis todos nós passamos, mas isso não pode prender a sua vida e o seu coração. Você precisa também quebrar isso sobre a sua vida. Eu falei que eu ia fazer a oferta no final, porque eu queria falar sobre isso. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Nós temos aqui nessa igreja muitas dificuldades, como todas as igrejas têm. Mas tem uma coisa nobre aqui, que é nobre. Eu tenho certeza que agrada a Deus. É que a gente não quer o seu dinheiro. Mas tem uma coisa, irmão, nisso, que é bênção. Mas tem uma coisa nisso que pode se tornar uma maldição. Seja muito sensível para entender o que eu estou falando. Por quê? O fato da gente não vir aqui querer explorar você, não te libera de você cumprir o que Deus ordenou, o que Deus direcionou através da palavra dele. Quem entende isso? Como diminui o amém, você vê? Quem entende isso? É isso, irmão. A gente não vai mudar o discurso aqui. A gente não vai vir aqui com uma vassoura sagrada, vender uma vassoura por R$1.000 para você varrer a maldição. Não. Nós vamos orar por você de graça, para que a maldição seja quebrada sobre a tua vida. Porque de graça recebemos e de graça nós entregamos também. Mas isso não nos tira a responsabilidade de contribuir com a obra de Deus. Quem está entendendo? Porque Deus ama quem dá com alegria. E aí, irmão, eu vou dizer algo para você. É um desafio da igreja hoje. É um desafio da igreja hoje. É porque Deus, ele tem a medida na mão certa, amém? Porque é um desafio. Porque os irmãos endureceram o coração. Porque os irmãos não contribuem mais com a obra. Alguns sim, mas muitos não estão nem aí para isso. Tem gente que acha que contribuir com a obra de Deus é vir com 20 conto no domingo, uma vez por mês. Não, a gente paga, sabe quanto a gente vai pagar aqui agora, infantil e aqui? R$15.000 por mês. 15 pau por mês, R$15.000 por mês de aluguel. Ou você acha que é quanto um galpão aí? Sai para perguntar quanto que é um galpão aí. Quem está entendendo isso? Quem vai pagar essa conta, irmão? Quem? Nós temos pessoas aqui que trabalham na igreja, que recebem salário. Quem gosta de receber salário atrasado aqui? Alô, você está aqui? Ninguém gosta. Gosta de receber o seu salário, sim ou não? Trabalhei, vou receber o meu salário. Nós temos luz, ar-condicionado, vai funcionar tudo, você vai ficar bem fresquinho. Quem vai pagar a conta de luz? Tem alguém entendendo? Essa maldição precisa ser quebrada, irmão. Essa terra precisa ser cultivada. Como que eu vou quebrar isso? Não amando o dinheiro. Porque tem gente que ama a Deus, mas ama mais o dinheiro. Quem está entendendo? Eu amo o Senhor, eu amo estar na igreja, eu amo louvor, eu amo servir, eu amo, mas eu amo mais o dinheiro.
E a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é um mestre perigoso, mas um servo excelente. Quem está entendendo? Então, irmãos, escuta. Receba como quiser no teu coração, mas eu preciso ser honesto. Nós não vamos ficar pedindo dinheiro para você. Eu não vou, e eu instruo os pastores que ministram aqui, que não é para ficar apelando, pedindo dinheiro, prometendo alguma coisa para você se quebrantar e vir aqui, eu vou dar 10 para receber 100, você dá 100, recebe 1000, isso não existe. Nós não cremos nisso. Nós cremos em uma igreja, em um povo que entende qual é a vontade de Deus, que entende que o Senhor quer fazer e contribui, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso que nós cremos. Por que você fala de dízimo, bispo? Se o dízimo é lá do Antigo Testamento. A maldição é do Antigo Testamento também, sim ou não? Nós acabamos de ver em Hebreus. Hebreus é Antigo ou Novo Testamento? Lá no livro de Atos, os irmãos entregavam 10%? Não, entregava o quê? Entregava tudo. Você é louco, bispo? Eu posso ser louco de acreditar na Bíblia, muitos dizem isso. Agora, você não dá para chamar a Escritura de louco. Os irmãos dividiam as coisas. Então, como é que a igreja vive? Não seja um iludido, não seja um emocionado, não seja uma criança. Tem gente cheia de boa esperança e boa fé que faz, sabe o quê? Vou orar para Deus trazer um empresário rico para sustentar a igreja. Irmão, sai daí. Quem vai sustentar a igreja é um monte de lutador igual eu e você. Cada um entregando uma porção, é a gente que vai manter o reino de Deus. Quem mantém é o Senhor. Ele derrama sobre as nossas vidas e nós compartilhamos sobre o reino de Deus. Então a gente fica às vezes cheio de dedo. Às vezes a gente fica, meu Deus, como é que eu vou falar? Vem um visitante aqui, vai pensar que a gente fala de dinheiro na igreja. Aí a gente acaba deixando de ensinar algumas coisas. Mas as maldições precisam ser quebradas aqui, irmão. Então por que nós falamos de dízimo? Por quê? Já falei isso, mas vou reforçar. Falamos porque achamos que é um modelo justo. É uma maneira correta. Para quê? Para que ninguém precise fazer mais do que o outro. Entende isso? Porque o dízimo é o quê? 10%. 10% é o quê? Eu ganho 10, eu dou 1. Eu ganho 100, eu dou 10. Eu ganho 1000, eu dou 100. Eu ganho 10 mil, eu dou 1000. Está todo mundo dando igual. O cara dá 1000, eu dou só 10 reais. Não tem problema, é 10%. Não te parece justo? Não é um modelo bíblico aceitável? Do contrário, vende o que você tem e traz aqui, irmão. Se Deus colocou no teu coração, essa é a outra alternativa. Agora, a alternativa que muitos querem nos fazer acreditar é o quê? Deus sustenta a obra dele. Ele vai pôr aqui uma árvore, e nessa árvore vai nascer o dinheiro. No dia de pagar o aluguel, a gente vai lá e paga. É isso? Ou Deus vai abençoar tanto o bispo que ele vai ficar rico e ele vai lá e pagar a conta sozinha da igreja. Na tua cabeça parece certo isso? Deus manda para cá os empresários para que eles possam bancar a igreja. Te parece certo isso? Não é o que eu acredito, irmão. Não é o que eu acredito, não é. O que eu acredito é que a nossa união, o nosso coração, a nossa porção, o nosso entendimento vão sustentar, vão abençoar a igreja, muitas famílias necessitadas, porque nós ajudamos muitas pessoas nesses quase 9 anos de Igreja Viva. Muitas pessoas foram abençoadas. Agora, o que não dá, irmão, e escuta isso, que eu vou colocar isso sobre a sua vida também, é a gente ficar preocupado se o mês que vem a gente vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Quem está entendendo? Eu não vou segurar esse B.O. Está entendendo isso? Você está disposto, você está pronto para receber a sinceridade do pastor? Então receba. Eu não vou segurar esse B.O.
se chegar no dia de pagar o aluguel, a gente não tiver o dinheiro, eu vou vir aqui e vou falar, a gente não tem o dinheiro para pagar o aluguel, porque essa igreja não é minha, eu não pego dinheiro nenhum daqui, nem salário eu tenho, então eu não vou segurar esse BO sozinho. Então se Deus amarrou seu coração, se o seu coração foi amarrado com relação, eu vou contribuir, dar dinheiro para o pastor, aqui você está livre disso. Vem aqui ver o relatório da igreja. Vem aqui ver o relatório da igreja. E eu não falo isso com alegria não, porque o certo seria essa igreja pagar um salário para mim. Porque aí eu não precisava trabalhar tanto fora, talvez eu teria tempo para ir lá tomar um café com você, que você reclama que eu não vou. Quem está entendendo? Porque a gente é criança, fica iludido, iluminado. Meu bispo nunca veio na minha casa. Sabe o que eu estou fazendo, irmão? Estou numa obra, estou vendendo alguma coisa para levar um alimento lá para minha casa. Quem está entendendo isso? Porque você não entrega o que deveria entregar aqui. Dá para ser mais claro que isso? O dia que o seu coração não estiver duro, talvez Deus me levante para viver da obra. E aí eu posso ir lá na tua casa tomar um café com você. Enquanto isso, eu vou na hora que der. Eu estou indo. Eu vou em uma casa, vou em outra, alguém vai na minha casa. Talvez eu não tenha chegado em você ainda. Por isso. Por quê? A gente não é mais criança para ficar pensando, mas o pastor tal faz isso. O pastor tal ali, aquele pastor ali, nossa, a igreja dele é uma bênção, ele faz isso, dá curso disso, ganha 10 mil reais por mês na igreja. Quem está entendendo diz amém. Paga 10 conto para mim, eu venho aqui também. Vou ficar aqui, dou curso para você, fico o dia inteiro, vou fazer curso em outro lugar. Agora a gente é emocionado, iludido. Aí fica olhando lá, nossa, naquela igreja é assim. Aquela igreja ganha 30%. Sabe o que é isso? A igreja abençoada, a maior igreja da Praia Grande, o pastor ganha 30% do que entra lá. Tem alguém entendendo? Eu não quero ganhar porcentagem nenhuma. Se um dia eu for viver da obra, é com um salário justo, honesto. Eu não vou ficar aqui com comissão pensando, se eu falar isso, o irmão vai contribuir mais. Não, não vou mesmo. Mas eu precisava falar isso com você, irmão. Porque tem alguns irmãos que se acham mais espertos que o outro. Porque alguns vão mês após mês, entregando. E você, que é o mais inteligente e não entrega nada, você está se aproveitando do seu irmão. Você vem aqui, pega o ar-condicionado, vem aqui, é uma bênção. Então vou em outra igreja, tá bom. O que eu tenho para falar para você, a chuva também vai estar lá sobre a tua vida. Eu não vou pôr maldição nenhuma, Deus te abençoe. Agora, se você é deste lugar, aqui, você precisa fazer sua parte. Precisa. E talvez, escuta, não é uma promessa, talvez, pelo que eu entendo biblicamente, isso vai quebrar uma maldição sobre a tua vida. E aí sim, você começa a prosperar em outras áreas. Mas uma coisa que a gente não pode ser é iludido, emocionado, ficar olhando a igreja do fulano lá. Nossa, aquela igreja lá, por que a gente não é assim? Porque você não é. Porque eu não sou. Se a gente estiver disposto, quem sabe a gente pode ser o que Deus preparou para a gente, não o que o outro é. Mas se você acha que Deus tem uma porção maior para nós, faz tua parte. Por que eu estou falando isso, irmão? Com muita leveza. Por quê? Porque eu sou igual a você. Estou aqui só fazendo a minha parte. Se você fizer a sua, a gente vai ser completo. Se você não fizer a sua, alguma coisa vai estar faltando. Na hora, Deus vem e supre, mas não era o plano dele. O plano dele era você fazer a sua parte em todas as áreas. Servir a igreja, cantar no louvor e entregar também sua contribuição. A gente precisa ser sincero com as coisas, porque aí a gente fica, às vezes, se eu falar isso, irmãozinho, hoje em dia, tudo o irmão recebe de uma maneira, pensa, vai interpretar como. Então, irmão, não dá para interpretar de uma maneira diferente. Não existe dinheiro caindo do céu. Como Deus alimenta o reino dele, o órfão, a viúva, através da vida dos filhos que têm um coração liberal, que já quebraram essa maldição sobre a sua vida. É assim há 2000 anos. É assim desde a época da tribo dos levitas. É assim que Deus faz. E continua fazendo. Esse bispo está louco, eu que vou dar meu dinheiro aqui, nada. Tá tudo bem, irmão. O teu papo não é comigo, não. Eu só estou falando como a igreja acredita, como a gente pensa.
10%, é isso mesmo. Ah, mas eu ganho R$1.000, 100 conto, tá bom. Se você acha que Deus não dá conta, porque você vai dar 100 conto no reino dele, tá tudo bem. É coisa de entendimento. Agora nós precisamos estabelecer alguns princípios. Eu não quero dar 10%, vou dar o que Deus colocou no meu coração, tá tudo bem. Mas dê, abençoado. Eu já vi tanta gente falando, não, meu dízimo eu dou em cesta básica. Aonde? Além de não entregar semente. Traz aqui então, pelo menos para a gente entregar para a família. Tem alguém entendendo? Ah, mas eu estou com tanta dificuldade. Ore a Deus. Libera esse coração. E a partir dessa semana, escuta isso, irmão. Nós estamos falando de bênçãos e maldições, e essa precisa ser quebrada sobre as nossas vidas. A partir dessa semana, ganhei R$10 aqui. Tomara que o Senhor faça como fez um dia na sua vida. Eu vou separar R$1 aqui, porque esse R$1 é do meu Deus aqui. Teve muita gente que já viveu isso. Ganhei R$100. Espera. Deixa eu tirar esses R$10 aqui, ó. Porque esses R$10 é do meu Deus. Não é da Igreja Viva, não é do pastor Júnior. É do meu Deus. Ele me deu. Então vou separar o que é dele. Tá aqui, ó. Tem gente que vive bonitinho isso até hoje, irmão. E não está nem entendendo o que eu estou falando aqui. Mas a mensagem está chegando para quem precisa ouvir. Se você quiser fazer menos ou mais, está tudo bem. Não é sobre isso. É sobre nós temos um combinado que não pesa para ninguém. Já viu aquele churrasco? Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso. 1 quilo e 1 litro. Você vai lá, tem um churrasco. Como é que eu vou fazer um churrasco para 300 pessoas, irmão? Quanto vai custar uma festa dessa? Ah, então eu não faço, porque eu não tenho dinheiro. Ou como eu posso fazer, como a gente já fez em vários casamentos. Eu e minha mulher já casamos muitas pessoas da igreja. Já casamos muitas pessoas. Fazendo um estrogonofe, um dando creme de leite, outro dando frango, o outro fazendo arroz, cada um contribuindo com uma coca, com o que podia dar, porque o irmão não tinha dinheiro para fazer a festa. É por isso que você não vai casar? Então vai casar. Pode marcar, nós vamos fazer aqui um estrogonofe, uma panqueca, ou qualquer coisa que aparecer. Uma feijoada, mas você vai casar. Com o quê? Com cada um dando o que pode. Cada um dando uma porção. Cada um dividindo. Aí a gente vê 300 pessoas comendo um churrasco. Todo mundo comendo a mesma carne, todo mundo comendo o mesmo frango, a mesma linguiça, tomando a mesma bebida. Por quê? O pouquinho de cada um fez uma festa gigante. É nisso que eu creio sobre a Igreja Viva nesses dias. Uma porção que você vai derramar sobre este lugar, servindo, adorando e também com a sua contribuição, vai tornar esse lugar próspero, abençoado. Nós vamos crescer, os celeiros serão fartos e nós vamos abençoar muitas vidas aqui neste lugar.